O homem que está fazendo essa coisa horrível, quando vocês se reunirem, estarei com vocês no Espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que está presente conosco, entregue esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, eu venho, Pai querido, apresentar minha vida a Ti. Eu venho te pedir perdão, ó Pai, porque eu sei que eu sou falha, eu sou pecadora, mas o Senhor é santo. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir, Senhor, que coloque anjos em volta da Tua casa, anjos na entrada, anjos no altar, anjos ao dedão. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir que dê sabedoria para a Tua igreja, que dê discernimento, ó Pai. Ó Pai querido, que o Senhor venha falar em cada coração, com cada um, Senhor, aquilo que ele precisa ouvir. Que ele possa sair daqui hoje, Pai, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Pai querido, que eu seja instrumento usado pelo Senhor, que diminua eu e o Senhor cresça, e o Senhor cresça, e o Senhor cresça em nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. É o que eu declaro. Eu declaro esse culto, um culto desde já abençoado, porque o Senhor tem provado, Pai, que o Senhor é Deus que cumpre nossas vidas. Aleluia, santo e santo é o Senhor. Desde já eu te agradeço, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém, igreja. Meus irmãos, desde que o Beto falou que eu ia pregar hoje, eu tenho posto na presença do Senhor, tenho buscado Ele e tenho falado com Ele, que Ele falasse, que Ele me desse uma palavra, que não fosse o que eu quisesse, mas o que o Senhor quisesse falar para a igreja. Eu achei várias passagens, mas essa palavra aqui, o Senhor voltava sempre nela. É uma palavra que às vezes é difícil para a gente pregar, porque ela toca em pontos fracos da igreja, pontos fracos de todos nós. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo, um apóstolo muito usado pelo Senhor, um homem que o próprio Jesus falou com ele, escolheu ele perseguia as igrejas, perseguia os cristãos, mas o Senhor falou, é você que eu quero, porque o Senhor, Ele não procura as coisas fáceis. As coisas fáceis, o diabo gosta. Aqueles que são difíceis, aqueles que às vezes é preciso você puxar pelo cabeça, aqueles que dão dificuldade, esses quando aceitam Jesus, aceitam para valer. Que o Senhor tem provado na tua palavra. Quando Ele escolheu Paulo, Ele fez prova com Paulo. Primeiro deixou ele cego, para que ele conhecesse o poder de Deus. O Senhor provou para Paulo a misericórdia dele. O Senhor mostrou para Paulo que ele era misericordioso. Ele mostrou para Paulo que ele era Deus, que ele podia fazer. Ele provou por ações. Paulo aprendeu diretamente do Senhor. E é o que ele nos ensina hoje. Mas Paulo também errava. Paulo errou. Mas como Paulo, o homem, um dos maiores apóstolos do Senhor, ele errou. Eu vou provar para a igreja. Eu não, a palavra do Senhor. Eu provar para a igreja, do mesmo jeito
Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, a primeira igreja de Corinto, uma das maiores igrejas fundadas por Paulo, uma igreja muito rica, uma igreja cheia de pessoas importantes, uma igreja espiritualmente santa, uma igreja que procurava estar sempre acima de tudo, uma igreja que às vezes para você entrar nela você tinha que enfrentar filas, não sei as dificuldades que tinha que enfrentar. Era uma igreja que buscava tanta santidade, porque Paulo em 1 Coríntios prega muito sobre a santidade. Então essa igreja, ela acabou se tornando uma igreja fanática. Uma igreja fanática, que levou os irmãos ao fanatismo até. Porque aquela primeira igreja, escuta bem, irmãos, eu estou falando da primeira igreja que Paulo fundou. Uma igreja muito rica, muito grande e importante. Mas que aquela igreja, até hoje em dia aqui, ela nos mostra, nos dá exemplos de como a gente deve agir. E nessa primeira igreja, aconteceu que um jovem, ali daquela comunidade, daquela igreja ali, que frequentava ali, pecou. Ele traiu seu pai. Ele ficou com a sua graça. Ele cometeu adultério. Ele cometeu fornicação. E naquela igreja, naquele tempo, o que é que Paulo escreveu para aquela igreja? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês acham que uma pessoa, um pastor, ou qualquer um dos irmãos, se você cometer algum erro, você aqui no altar, ou você aí no banco? Se você aqui no altar, você fez alguma coisa que te envergonhou, a igreja ficou sabendo, te entristeceu. Às vezes eles te tiraram aqui do alto, te colocaram, porque tem igrejas que ainda tem pessoas usadas pelo Senhor, mas em outras encontram muitas dificuldades nesse negócio de santidade. O pastor, quando é um instrumento usado pelo Senhor, ele chama aquele irmão, ele conversa com aquela ovelha, ele fala em particular com aquela ovelha, dá conselhos para aquela ovelha, para não cair. Às vezes até coloca no banco, mas porque quer o bem daquela ovelha, quer que ele cresça, quer que ele aprenda. Mas lá não era assim, irmãos. Naquela primeira carta aos Coríntios, Paulo fala para aquela igreja, para que expulsasse aquele rapaz daquela igreja, que colocasse ele para fora, porque ele estava sujo. Paulo estava tão assim por santidade, que falou para aquela igreja naquela carta, levada por Tito ali, que expulsasse aquele. Vocês acham que qualquer pessoa tem direito de julgar seu irmão? Tem direito de falar bem assim: não, você pecou, você não serve mais para essa igreja, você não serve para ficar aqui dentro, eu vou te entregar ao diabo, ao Satanás, porque você não tem jeito mais. Você acha que alguém tem esse direito? Não, meus irmãos, não tem. O único direito de julgar, de determinar o seu futuro, é Deus. Esse pode, ele pagou um alto preço por isso. Mas aquela igreja, quando Tito voltou e falou para Paulo, da reação daquela igreja, que aquela igreja se entristeceu, que aquela igreja ficou triste com aquela carta. Paulo, em primeira instância, pegou e falou: os que não aceitaram que saiam, os que não querem ouvir, que saiam. Eu falo para os irmãos, na segunda carta aos Coríntios, Paulo muda totalmente. Paulo é transformado. Paulo sente na própria carne. Oh, glória a Deus.